Meu nome é Ricardo de Castro Monteiro e, na qualidade de diretor do Núcleo de Teatro Musical da Universidade Federal do Cariri, eu dou as minhas boas-vindas a todos vocês e gostaria de agradecer ao Centro Cultural Banco do Nordeste pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento dividindo nosso trabalho e nossa arte com vocês. O grupo de teatro musical da UFCA, da Universidade Federal do Cariri, ele, ao longo dos seus anos de trabalho, vem se dedicando à construção e encenação de repertório. No entanto, durante a pandemia, houve uma transformação radical do grupo com relação a isso, porque nós percebemos que o repertório que já existia não respondia às questões fundamentais de um momento tão único e tão duro quanto esse que nós enfrentamos. Por essa razão, eu trouxe à tona a proposta de passarmos a trabalhar maciçamente com criação. Eu, durante muitos anos, participei do Seminário de Dramaturgia do Arena, sob a direção de Chico de Assis, meu saudoso mestre, e que também era herdeiro tanto do trabalho de Fauzi Arap, a quem eu muito devo, e de José Renato Pécora, o fundador do Teatro de Arena, que dirigiu uma peça minha. E com toda essa herança em jogo, num determinado momento nós começamos a escrever, e o núcleo se transformou numa espécie de núcleo de dramaturgia, núcleo de composição, núcleo de criação. A partir disso, tivemos duas grandes propostas que levamos adiante. A primeira foi o Exposed Cariri, a partir da qual uma série de relatos de abuso e de violência sexual inspirou os alunos a criarem pequenos sketches, pequenas cenas, para expressar a sua dor, a sua revolta com relação a essas situações. Numa segunda fase, trabalhamos com o tema da depressão, a forma como esse fantasma passou a assombrar esse período tão duro, tão difícil para todos nós, a forma epidêmica com que ele se espalhou e afligiu a todos nós, e a partir disso se criaram mais algumas cenas, mais algumas sketches. É com muito orgulho desse grupo que eu cedo a palavra a cada um deles, para que cada um deles apresente a vocês a sua criação. Agradeço a todos vocês pela atenção, sejam bem-vindos e bom espetáculo. Olá, eu me chamo Elvis, sou cantor, compositor e preparador vocal. E dentro do núcleo de teatro musical, mais especificamente no projeto Exposed Cariri, eu pude desenvolver um trabalho artístico que resultou na canção Enredo de Dor. O ponto inicial foram as tags, tanto no Twitter como no Instagram. E pelo Instagram eu conheci um projeto fotográfico chamado Sob o Teto, que transforma relatos de mulheres aqui do Cariri em arte, em foto, E me chamou muita atenção tanto as fotos como o relato de uma jovem com quem eu pude conversar, e meio que através de entrevistas informais eu fui montando uma história mais completa. Dentro do núcleo nós trabalhamos em etapas. Então, tendo esse relato, nós partimos para a transformação dessa história em um texto poético, já pensando na estrutura de uma canção. E à medida das semanas, dos meses, nós fomos construindo a parte musical, depois pensando na instrumentação, para se chegar no audiovisual e na edição, até a etapa final de apresentação. Especificamente em Enredo de Dor, foi uma composição em que eu parti pela harmonia da música, Então eu não cheguei a escrever a melodia ou já pensar
na estrutura em si, de refrão, ponte, enfim. Não, mas eu parti da harmonia, porque eu curto muito a ideia da ambientação, do que a harmonia ela traz. E a partir disso eu fui criando a melodia, depois escrevi essa melodia na partitura para possíveis correções, para ter uma visão macro, né, do que eu estava construindo. E desde então eu sempre pensei em uma instrumentação básica, piano e voz, para dar mais essa dramaticidade. Concluindo a música, nós partimos para a parte de enxergar a cena, né? Tendo esse conteúdo musical, o que a gente conseguiria agregar de cena. E comecei a pensar em possibilidades para o audiovisual de Enredo de Dor, a contar com a ajuda de colegas do núcleo e colegas de fora, como foi o caso da Luana Marques, que interpretou a canção. E esse é o resultado que vocês vão poder ver agora. Olho pra mim mesma no espelho e me vem tantas recordações. Tento imaginar quando isso tudo começou. Já parou para pensar o que se passa na cabeça de uma vítima da violência? Certamente não, até que a vítima seja você. Certamente não. Foram tantos episódios, mais de uma década de dor, pelos motivos mais medíocres, marcas na alma ele deixou e ficou. No início tudo é sempre perfeito, até ele se mostrar e a verdade aparecer. O ciúme passa então a dominar, e agora somos todas suas reféns. Mas minha mãe só queria o nosso próprio bem. Como eu poderia imaginar que o meu próprio genitor seria o autor de tanto sofrimento na minha vida? O anti-herói que fez da minha história um enredo de Olá, eu me chamo Eric, eu sou aluno do curso de licenciatura em música na Universidade Federal do Cariri e também integrante do Núcleo de Teatro Musical. Estou aqui para apresentar para vocês uma das obras realizadas dentro do núcleo, que se chama Prisioneira. O meu relato escolhido era a história de uma moça que pegou carona com um dos professores
E dentro do carro mesmo, ela sofreu episódios monstruosos, né? Angustiantes, que eu pude descrever na minha música, que se chama Prisioneira. Ela relata toda esse sentimento de angústia, de estar preso dentro dessa prisão de metal, né, que é o carro, e essa angústia de não poder fazer nada, né? Depois do abuso, também relata a questão da pessoa mesmo se sentir enojada de si mesma, muitas vezes até culpada e apontada mesmo pela sociedade. Na minha música, né, eu tive que optar em fazer uma estética diferente. Por quê? Nitidamente não é o meu lugar de fala, né, porque é um assédio sexual feminino e eu não poderia imprimi-lo, né, da forma correta. Então eu optei por chamar uma dançarina, né, a Bruna, que é a que vai aparecer nas imagens. Ela fez uma coreografia, a gente fez realmente em conjunto, eu e ela, e daí nasceu Prisioneira, e eu espero que vocês gostem. Pra fazer aquele dia, nada foi simples pra mim. Eu precisava ir, porque a vida chama e temos tanto a fazer. Esse foi meu erro em confiar. Ao entrar naquele carro, tive um pedaço da minha alma destroçada. A única coisa que eu sabia é que eu podia me sentir segura com ele, mas o meu instinto dizia: eu não devia estar ali. E naquele banco, envolvida por aquele cinto frio, tocando minha pele, eu prefiro nem lembrar. Eu não consigo descrever o que senti ao ouvir aquele homem me diminuir. Me senti presa na gaiola, com um canto na garganta. Não desejo isso pra ninguém. E foi aí que eu tremi. O meu corpo simplesmente parou. Aquelas mãos que me tocavam e eu lutando do jeito que eu podia. Então o motor desligou. A prisão de metal havia parado. Aquele homem grande em cima de mim me beijava. E eu, sem forças, ainda lutava. Naquele momento, já sem esperança, como um golpe de sorte, aquela porta então se abriu. Eu corri, enojada, envergonhada, como se fosse eu a culpada. Como se fosse eu
culpada. Marcas e dores na minha alma estão aqui, para sempre estarão em mim. Para sempre estarão em mim. Olá a todos, eu me chamo Rosana e eu faço parte do projeto Teatro Musical e hoje eu vim falar para vocês sobre a música em que eu fui compositora, que foi dentro de um projeto chamado Exposit Cariri, onde nós abordamos uma tag que tinha sido disseminada há um tempo no Twitter, onde pessoas, principalmente mulheres, relatavam momentos de abuso, de sofrimento em que elas passaram, muitas vezes durante a infância, muitas vezes durante a adolescência. E essa tag, na época, foi muito importante. Então, o nosso professor e tutor, Ricardo Monteiro, achou prudente que nos aprofundássemos sobre o assunto e fizéssemos uma imersão no que seria isso, e desenvolvêssemos uma obra em que nós mesmos criássemos, uma obra musical. Basicamente, nós desenvolvemos um texto baseado nos relatos que coletamos. No meu caso, foi um relato anônimo, e esse relato a gente transformou em poesia. Depois reproduzimos uma harmonia e em seguida a letra de uma forma rimada e fizemos a partitura. No caso, quando eu falo fizemos, né, porque era um projeto que éramos composto por eu, Rosana, Kérissa, Elvis e o Eric. E cada um falava sobre um relato diferente. No meu relato era a história de uma menina de 8 anos que tinha sofrido abuso e que sofria consequências até hoje. E é carregado de dor o relato dela, mas a gente utiliza de uma linguagem audiovisual que é muito bonita e que leva a todos nós essa temática tão importante e que muito pouco se é falado, né? Muitas mulheres não são ouvidas. E nós quisemos dar voz a essas mulheres, nós quisemos transformar em arte essa tag e que tudo isso que aconteceu nessa época não fique esquecido, que fique registrado para que a gente possa futuramente ter tempos melhores e que isso não aconteça de novo. Eu espero que todos gostem e agradeço a todos. Quando eu era criança,
Olá a todos, meu nome é Kerissa Souza, eu sou integrante e bolsista do Núcleo de Teatro Musical da Universidade Federal do Cariri e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha composição que se chama Desamor. Nesse ano 2021, a proposta do Núcleo está sendo trabalhar com a temática sobre saúde mental. Pensando nisso, eu resolvi buscar na internet e em redes sociais histórias, relatos e textos que falassem sobre algo que me trouxesse uma maior identificação. Foi então que eu resolvi falar sobre essa relação familiar entre pais e filhos, né? E fazendo as minhas pesquisas, eu acabei percebendo que existe uma grande romantização da família, né? Colocando-a como perfeita, isenta de julgamentos, e isso acaba não sendo verdade, já que é muito comum de se ver famílias que não têm uma estrutura familiar tão boa quanto deveria ser. A minha música, né, a minha composição, ela vai contar a história de uma filha que sofre, né, por essa falta de amor e de carinho, de atenção por parte da sua família, mas muito principalmente por parte da sua mãe. E vai mostrar que com tudo isso, né, essa falta de amor, de carinho, de afeto, acaba ocasionando na personagem, né, nessa filha, problemas psicológicos. O processo de composição da minha música, ela se deu por etapas. Então, inicialmente, é a construção do texto poético, né, a construção da letra, que foi feita por mim. Logo depois, a gente vai para melodia, e que também foi feita por mim. Uma melodia que consiga passar a melancolia, a tristeza que a letra, ela em si transmite, né? E em seguida, a gente foi para a construção da harmonia e finalizamos com a construção do arranjo. Tanto a harmonia quanto o arranjo foi produzido pelo produtor Ramon Fernandes. Logo em seguida, a gente foi para a parte da concepção de vídeo. Então, como a gente vai pensar, como é que vai ocorrer esse vídeo, como é que a gente vai fazer esse vídeo, para que ele, de certa forma, consiga passar toda essa mensagem, essa melancolia, tudo que, enfim, a música quer passar. Então, a partir disso, eu resolvi utilizar assim, muito da expressividade, de certa forma, para deixar algo talvez mais dramático. E também se utilizar da troca de ambientes para deixar, de certa forma, o vídeo mais rico e mais bonito esteticamente. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre a minha música. Espero que vocês consigam entender com clareza o que a mensagem da minha música quer passar e que vocês consigam também ver de forma mais clara essa realidade que acaba se tornando muito comum. Principalmente da minha
Nesse próximo trabalho, vamos falar sobre um tema que está em crescente desenvolvimento neste momento atual em que estamos vivendo, que é a agravação dos distúrbios psicológicos, como ansiedade e depressão. A gente decidiu por trabalhar com vivências próprias. E foi algo bem difícil, porque a gente teve que lidar com os nossos próprios sentimentos e imprimi-los numa música. E ao mesmo tempo que foi bem difícil, foi algo totalmente inspirador, assim, surpreendente. Porque a gente pôde trazer à tona todos esses sentimentos para que essas músicas também possam ajudar muitas outras pessoas a buscarem ajuda. Falando sobre a letra da música, ela vai descrever um pouco do que seriam os sintomas, o que acontece no momento em que você está tendo uma crise de distúrbio de ansiedade. Como todos os seus sentimentos são abalados e são muitas vezes maximizados, né? Todos os pensamentos que correm sem parar na sua cabeça, quando você tenta fugir de si mesmo e não tem para onde correr. E falando também um pouco da estética do vídeo, eu escolhi por fazer um vídeo onde tivesse imprimido essa questão da solidão, porque a pandemia ela trouxe muito isso para a gente. Todo mundo teve que conviver com seus próprios demônios, muitas vezes trancado no quarto, sozinho, e eu quis trazer isso e imprimir no vídeo. Também quis trabalhar com a questão da cor, da iluminação, imprimindo isso realmente na cor vermelha. E também gera essa questão da angústia, da inquietação. E eu quis trazer isso para a atmosfera do vídeo. E o nome da música é Fardo. E foi feita com muito carinho. E também foi feita no intuito de que as pessoas possam se ver nessa música e entender que elas não estão sozinhas e que elas podem, sim, procurar ajuda e apoio. Pra tapar buraco no coração. Então, me prescreva algo dobrado para a solidão. Naquele momento que te falta o ar, não paro de pensar. O batimento acelera, a insônia impera, enquanto eu vejo as telhas do teto girando devagar. Só essa semana eu já pensei 1, 2, 3 formas de acabar, de me mutilar. Alguém me conforta, isso me sufoca. Só essa semana eu já pensei 1, 2, 3 formas de acabar, de me mutilar. Alguém me conforta, isso me sufoca. Vejo meu futuro obscuro do lado de lá e do lado de cá. Eu só sei interpretar o papel que tu escolheu pra mim. Eu não paro de imaginar quando tudo isso vai ter fim.
duas, três. Fiquei me imaginando